povo, bora para a Europa agora, ai, que massa! Não tenho dinheiro para levar todo mundo, viu? Bora, veja, União Europeia. Antes de falar da União Europeia, precisa entender que ela faz parte daquilo que a gente chama de blocos econômicos. Mulher, blocos econômicos. É, meu filho, não é aquele bloco encontrar a casa não, viu? Eu estou falando dos blocos econômicos, aquele que surge no final da Segunda Guerra Mundial. Lá vem ela com a Segunda Guerra. Meu amor, a Segunda Guerra, de alguma maneira, possibilitou uma série de situações para organizar politicamente e economicamente várias nações. Com muita exceção, os países subdesenvolvidos. Mas tudo bem, né? Eles merecem o troféu que têm. E esses blocos econômicos, de alguma maneira, fomentou essa organização. Por quê? Porque aí você tem a União Aduaneira, o mercado do livre comércio, você tem países que, de alguma forma, se estruturaram ao final dessa Segunda Guerra. Só para lembrar aí que você tem aí o Plano Marshall. Quem é esse homem? Olha, eu estou falando que é um plano que, de alguma maneira, ajudou aos países europeus que estavam lá quebradinho das pernas no final da Segunda Guerra Mundial. E aí eles começaram, de alguma forma, renascer das cinzas, tá? Então aí surge também o seu bloquinho econômico, União Europeia. Bora entender esse babado. Como é essa primeira formação? Os primórdios, já disse aqui a vocês, né? Segunda Guerra Mundial e o Plano Marshall. Isso daqui, ó. Os Estados Unidos ajudou a Europa a se levantar, certo? E isso surge aqui, ó, e ao final, ó. Tá? Então, isso daqui, de alguma maneira, ajuda nestas organizações, nestes novos movimentos. E aí você tem a seguinte coisa, Benelux. Não é uma marca de bolsa, viu, queridos? Nem de sapato. Ó. Observe ali, Luxemburgo, Holanda e Bélgica, 1941. Atenção! Ei, olha aqui, ó. A área de livre comércio é uma característica marcante da Benelux. Eliminação de barreiras alfandegárias e estimular o comércio. Ops! Olha, babado nem assim não, viu? Mulher, mas você não botou ali? Botei, mas deixa eu dizer uma coisa aqui nas entrelinhas. Tem essa história aí de área de livre comércio e eliminação das barreiras alfandegárias. Só que por debaixo do pano tem uma política protecionista. Desenrola esse carretel aí. Olha, política protecionista, a gente está dizendo aí que eles por debaixo do pano, nas entrelinhas, eles têm a seguinte situação para dizer, tudo bem, a gente vai comprar o seu produtinho, mas não pense você que você vai me dar o preço que você quer, não. A gente vai dizer o preço do produto. Ou seja, isso é característica de uma política protecionista. Nas entrelinhas, área de livre comércio e eliminação das barreiras. Por debaixo do cobertor lá de veludo, seja lá do que for, tem a política protecionista. Bora adiante. Depois tem outro nome. Comunidade do Carvão e do Aço, ROCECA. Europa dos 6. Quem são esses 6? Foco aqui, ó. Venha. A Alemanha Ocidental. Você tem a Bélgica, a França, a Holanda, Itália e Luxemburgo. Mulher, esse negócio começou a crescer, né? Ainda não chegamos nem no final. Olha. Esses países aqui entraram dentro desse contexto. É o que a gente chama de Europa dos 6. Aí você tem livre circulação de mercadorias, principalmente do carvão e do aço. Claro, senão não teria sentido, né? E a matéria-prima toda ela industrial. Bora resgatar aqui outro negócio. Revoluções industriais. Onde é que fica mesmo? Século XVIII, lá na Inglaterra, no primeiro momento. Depois você tem a segunda Revolução Industrial, que começa a se difundir pelo mundo, mas aí você tem outros países que começam a compilar, que começam a se reestruturar, a se organizar, né? E você tem aqui, olha aqui, olha, outra característica. Mercado comum, bora se relacionar aí todo mundo. A gente precisa produzir de alguma forma, fazer um balaio de gato aqui e todo mundo começar a se juntar aqui para todo mundo começar a produzir, consumir e vender. Olha a cadeia produtiva aqui dessa Europa dos 6, comunidade do carvão e do aço. A SECA, qual é a finalidade?
Fomentar a indústria europeia. Preste atenção nisso. Olha aqui, ó, 1957, Tratado de Roma. E a União Aduaneira. Aqui já são outras características aqui, né? Dessa comunidade europeia, econômica europeia, CE, tá? Mas com os mesmos pilares. Os mesmos pilares. Tentando, de alguma forma, aglomerar e não fazer com que perca o sentido principal, que é o quê? Fazer com que esse bloco ele se fortaleça, ele comece a crescer, estar em ascensão sempre, fazendo com que se proteja, eles fiquem imunizados de outras políticas externas. Olha aqui, como é que funciona isso daqui, ó. Mulher, o anterior não disse que é a Europa dos 6. Linde, você acha que vai ficar do mesmo jeito? Muda-se somente a quantidade, mas o sentido é sempre o mesmo. Já disse para vocês, é justamente reestruturar o que se diz respeito, todo o potencial político e econômico europeu. Aí você tem a Europa dos 9, dos 10, dos 12, o Ato Único Europeu e o Tratado de Maastricht. Epa, olha. Foca aqui, bonitão, olha. O que é que isso quer dizer? Euro, criação da moeda. E aí a Europa começa a pensar nessa organização de ter uma moeda única, que faça com que isso circule, se difunde, porque o dólar é a bola da vez, né? Está em ascensão, está sempre, é tudo regulado pelo mercado de valores a partir do dólar. Aqui eles vão começar a criar o euro. Só que o euro só entra em vigor em 2002. Criado aqui, mas só em 2002, tá? Olha a União Europeia aqui, ó, e agora? A bandeirinha com os países, né? E aí você tem agora composto por 27 países, os acordos, a livre circulação de serviços e pessoas. Observação. Mulher, mas não está dizendo que existe uma livre circulação de serviços, de pessoas e mercadorias? Eu já disse para vocês que por debaixo do pano existe uma política protecionista, justamente para enfatizar essa moeda daqui, ó. Certo? Para dar um teor de qualidade, aquilo que se produz e aquilo que se compra. Eu vou comprar no Brasil lá os grãozinhos de soja da região centro-oeste. Vai. Ó, eu estou dizendo que cada saca é 50 euros, tá? Vou colocar aqui. Linda, eu não vou pagar 50 euros não, eu vou pagar 35. Oxente, mas você não está me dizendo que é livre circulação de serviços, pessoas e mercadorias? É. Só que eu tenho isso daqui, ó. Eu preciso proteger o meu produto. Eu vou comprar o seu para a gente ter uma relação comercial, viu, lindo? Só que é o seguinte, eu quero proteger o meu produto, porque eu também produzo. Eu estou comprando o seu para a gente poder ter uma relação, para a gente poder ter uma amizadezinha, entendeu? Mas mais na frente eu precisar de você. Só que eu pago o que eu quiser. Isso faz parte da política protecionista. Olha aí os membros da União Europeia, né? Tá aí bem lindo, ilustrativo, né? A nossa cartografia, um mapinha que é sempre muito agradável, o terror dos estudantes. Mas não existe geografia sem mapa, a gente precisa deles, né? A gente faz questão. E aí você tem a agregação de países do leste europeu, né? Que antes eram países socialistas. A princípio você tinha os países tão somente capitalistas, mas com a dissolução do sistema político socialista, esses países começam a entrar, a começar a agregar aí. Brexit, eita! Olha que nome lindo, Brexit. Deixa eu voltar aqui. Aí. O que é isso, mulher? Brexit. Brexit, nós estamos falando de Britain. Eu acho que é isso, não se fala inglês direito, não. Eu estou dizendo que aí você tem
Agora, o Reino Unido como um todo, né, sobretudo os ingleses, saindo da União Europeia, né? Quer dizer, saída dos britânicos dessa comunidade da União Europeia. Há quem diga que eles nunca fizeram parte. Nunca fizeram parte. Só que aí tem uma questão. Realmente, pode ser que nas entrelinhas nunca tenha feito parte. Apenas participações. Só que é o seguinte, agora tem minhas represálias, porque eles saíram esse ano, em janeiro, né, definitivamente, e teve que pagar um valor para poder sair. Porque não é assim, olha, tchau, viu? Não é assim não. Aqui é bagunçado, mas tem gerência. Eu quero dizer o que com isso? Que você entrou, você precisa sair. Você não pediu para entrar? Então vamos se organizar para você também poder sair. Então se organizou dentro dessa saída, tá? E aí pagou um valor lá, né? E agora em janeiro deste ano, 2020, de fato se concretizou em papéis, em dinheiros e tudo. E saíram lá da União Europeia. Só para deixar claro e a gente finalizar esse babado, é o bloco econômico mais organizado e mais estruturado. Se vocês observarem, tendo em vista o foco agora da pandemia do Covid, observem a seguinte coisa, eles injetaram dinheiro, ninguém ficou... botaram dinheiro mesmo lá, para dizer assim, vamos organizar, vamos melhorar a vida do povo, vamos ver a vacina, né, a corrida pela vacina. Por quê? Isso mostra o quão organizado é o velhíssimo mundo. Porque a Europa é o velhíssimo mundo. Então, ele não perdeu a sua identidade, porque, de alguma maneira, isso é identidade. A União Europeia também é uma identidade política e econômica. Então, é importante que eles se mantenham, de alguma maneira, organizado até o final. Tá? Segue a atividade do capítulo 29, página 21, o caderno mais, de 4 a 16. Todas as questões elas serão solucionadas no plantão de dúvidas. É importante que vocês façam as atividades, tragam as dúvidas que você tem, para a gente poder ter a mesma interação que a gente teve no plantão anterior. Belezinha? Beijo, fui!